Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, antes de começar a minha homilia, eu queria lembrar uma coisa que eu penso que de tanto em tanto tempo é bom que a gente considere, né? A pergunta é: o que estamos fazendo aqui num domingo, 9 horas da manhã, um dia tão bonito como esse, né? Por que não estamos em outro lugar? Por que não escolhemos, por exemplo, nessa hora estar num clube ou dormindo na cama, né? Por que estamos aqui? Na verdade, há duas razões principais. No fundo, estamos aqui porque, claro, cremos em Deus. E se o cremos, ou melhor, se cremos nele, né? Assim como a gente reconhece a importância, por exemplo, dos nossos pais, e por isso, normalmente no domingo, que é um dia em que a gente tem mais tempo, a gente consagra quase sempre esse dia a visitar os pais, estar na casa deles, né? Então, naturalmente também, se eu creio em Deus, quero dedicar um dia da minha vida para consagrar a Ele um tempo maior de louvor e de adoração, né? Então, estamos aqui em primeiro lugar porque cremos em Deus e queremos oferecer a Ele a nossa adoração. Mas também há um outro aspecto que a gente não pode desconsiderar por nada nesse mundo, né? Que sem Deus nós nada podemos, absolutamente nada podemos. Nós estamos aqui porque queremos também nos alimentar do seu corpo e do seu sangue, nos alimentar da sua palavra, para de algum modo fazer algum passo na nossa vida, algum passo de conversão, algum passo para sermos melhores, algum passo que nos ajude a nos aproximar mais do Senhor, né? E por isso todos os anos a igreja também, para nos ajudar a fazer estes passos, né, ela consagra este tempo, que é o tempo da Quaresma. E como nós ouvimos hoje nas munições iniciais, ou seja, aquela introdução à liturgia de hoje, né, nós estamos realmente nos aproximando da conclusão da Quaresma e por isso nos aproximamos da Páscoa de Jesus, do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, o horizonte que está se abrindo de nós, imagina, este é o 5º domingo da Páscoa. Domingo que vem já é domingo de Ramos e a gente vai começar aquela grande semana, que é a Semana Santa, né? Então, a igreja quer com isso também nos ajudar a nos aproximar de uma maneira melhor a este tempo pascal. Por isso, desde segunda-feira passada, nós estamos ouvindo textos do Evangelho de São João e hoje também nós ouvimos um pequeno trecho do Evangelho de São João que está já no capítulo 12. Se nós lermos o Evangelho de São João, a gente vai ver que Jesus 3 vezes subiu a Jerusalém para a festa da Páscoa. Só uma pequena curiosidade,
É daqui que a gente descobre que Jesus ficou 3 anos publicamente pregando o Evangelho, né? Se a gente se pergunta, como é que eu sei que a vida pública de Jesus durou 3 anos? Porque quando a gente olha o Evangelho, Jesus subiu 3 vezes para a festa da Páscoa, o que coincidiria justamente com 3 anos, e na última vez que ele sobe, ele morre. Então, no 3º ano que ele sobe para a Páscoa, Jesus morre, né? E no Evangelho de São João, esta subida de Jesus para Jerusalém para a festa da Páscoa fica bem descrita. E a última vez que Jesus sobe para a festa da Páscoa coincide justamente com esse capítulo 12 do seu Evangelho. Então, a partir do capítulo 12, a gente vai ver que Jesus já subiu a 3ª vez para Jerusalém, e a partir daqui vai começar, vamos dizer assim, mais proximamente o caminho que Jesus faz até o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E há um outro detalhe neste Evangelho que só aparece no Evangelho de São João. Eu não sei se vocês se recordam, mas no 2º capítulo do Evangelho de São João acontece aquele primeiro milagre que Jesus faz, que é a transformação de água em vinho nas bodas de Caná, né? Isso está no 2º capítulo do Evangelho de São João. E quando Maria se aproxima de Jesus para falar daquela situação da falta de vinho, Jesus usa uma expressão que aparece pela primeira vez lá. Ele vai dizer, mulher, por que diz isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Então, esta palavra hora no Evangelho de São João é como uma palavra técnica, vamos dizer assim. João, ao usá-la, na verdade, né, refletindo o discurso de Jesus, ele está se referindo justamente ao mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Então, Jesus está dizendo, né, não chegou aquele momento de entregar a minha vida e revelar definitivamente o Pai. Depois desta palavra vai aparecer uma segunda vez no capítulo 7. Quando tentam prender Jesus, o evangelista vai dizer que eles não conseguiram prendê-lo porque não tinha chegado a sua hora. Pela segunda vez aparece. E pela 3ª vez, que é nesse capítulo 12, Jesus de novo menciona a sua hora, né? Mas agora ele vai dizer, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, Jesus sabia muito bem, na verdade sabia isso desde o princípio da sua vida, né? Que toda a sua existência, na verdade, apontava para esse momento de conclusão, que era o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Ou seja, Jesus sabia que havia vindo ao mundo por causa daquela hora. E quando Jesus sobe a 3ª vez para Jerusalém, ele é muitíssimo consciente de que aquela subida o está conduzindo de uma maneira mais próxima para este momento, que vamos dizer tecnicamente, né, ele chama de a sua hora. Então, por isso, naquele momento em que ele sobe a 3ª vez para Jerusalém, ele pode afirmar categoricamente, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Mas aqui há um elemento interessante. Ao falar da sua crucificação, ou seja, ao falar da sua hora, Cristo não fala em termos de sofrimento. Ele não diz, chegou a hora do Filho do Homem sofrer. Ele não fala, chegou a hora do Filho do Homem morrer. Ele fala, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, curiosamente, apesar de se aproximar daquele momento delicado da sua existência, apesar de estar chegando próximo daquele momento de sofrimento atroz, Cristo não se refere a este momento em termos de dor, de sofrimento, mas fala isto em termos de glória. Eu vou deixar por hora o que ele segue falando no início e vou saltar logo para mais na frente, né? Ao falar desse momento de glória, né, depois Jesus vai dizer, a minha alma está angustiada. E aqui é muito interessante porque Jesus vai repetir palavras semelhantes quando ele estará lá no Getsemane, quando ele estiver no Getsemane, né? Ou melhor dizendo, quando ele está no Getsemane. Lá ele também vai dizer, né, ou antes de ir para o Getsemane, a minha alma está angustiada. Né? E naquela oração que ele faz o Pai no Getsemane, ele vai dizer, né, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Por isso aqui agora também, ao falar dessa sua angústia suprema, né, Jesus disse, né, o que direi nesta hora? Pai, afasta de mim, né? Pai, tire esta hora de mim, né? Pelo contrário, Pai, glorifica o teu nome. Assim como no Getsemane, Cristo, ao enfrentar, vamos dizer assim, esta possibilidade da sua paixão, com todo o sofrimento que Cristo teria naquele momento, né,
Ele não pede para sair daquele momento, para deixar aquele momento, mas na verdade pede ao Pai, né, que aquele momento se cumpra na sua vida. Ou seja, sabendo da sua dor, do sofrimento da sua cruz, Cristo, na verdade, assim como fez durante toda a sua vida, né, ele vai de cabeça erguida ao encontro daquele momento, por uma razão simples, né? Porque Cristo, na verdade, queria nos amar. Né? Todo o sentido da vida de Cristo está ligado ao seu amor por nós. Na verdade, a sua encarnação só tem uma razão, que é o seu amor por nós. E, na verdade, naquele momento, Cristo vai ao encontro da sua cruz, não porque quer sofrer. O sentido de ir ao encontro da sua cruz não é o sofrimento, mas porque Cristo sabe que naquele momento pode expressar da maneira mais plena o possível o seu amor por nós. Morrer na cruz, na verdade, era a possibilidade do máximo amor, porque era um amor vivido em meio ao sofrimento. E é através deste amor sofredor que Cristo nos salva. Cristo não nos salva pela dor, Ele nos salva pelo amor que é vivido em meio à dor. Então, é o seu amor sofredor que nos salva, né? E por isso vai ao encontro disso, porque ele sabe que o resultado deste seu amor em meio ao sofrimento não é a dor, mas é a vida plena da ressurreição. Ou seja, Jesus Cristo sabe que é por causa essa doação sua de amor que Cristo vai nos salvar, e o resultado da sua dor é a ressurreição, ou do seu amor sofredor é a ressurreição. E por isso que agora assim a gente pode entender o que está dito no meio entre o anúncio da sua paixão, da sua hora, e este confronto de uma alma angustiada que quer aceitar a vontade do Pai. Por isso que Cristo poderia dizer, né, que um grão de trigo, se não morre, permanece só um grão de trigo. Mas se ele tem a coragem de morrer, de dar a sua vida, então ele produz muito fruto. Né? E por isso ele também pode dizer, quem neste mundo se apega à sua vida, perde-a. Este, na verdade, é um dos principais paradoxos cristãos, né? Quem se apega à sua vida perde. Quem tenta defender a própria vida, quem tenta protegê-la, né, quem tenta guardá-la de todas as maneiras, acaba perdendo-a. Porque a nossa vida, claro, é limitada no tempo e no espaço. E a única possibilidade de que ela produza frutos que não fique limitado no tempo e no espaço é oferecendo-a. Porque na medida em que a gente tem a coragem de oferecer a nossa vida, esta oferta que nós fazemos pode produzir frutos que vão para além da nossa vida. Basta a gente pensar nos filhos, né? Quando um pai ou uma mãe tem a coragem de fazer um sacrifício de amor, de acolher os filhos que Deus lhes dá, então eles, na verdade, estão perpetuando a sua vida, porque eles morrem, mas os filhos que estão vivos, na verdade, são esta perpetuação da vida de um casal. Por isso que a gente pensa em dar nome e sobrenome aos filhos, porque, sob certo aspecto, esse sobrenome perpetua a nossa existência no tempo e no espaço. Eu queria hoje tentar trazer todas essas palavras mais para a nossa vida, porque não é possível que nós celebremos a Semana Santa se não for tentando, de algum modo, participar desse mistério de Cristo. A Semana Santa não pode ser só uma celebração litúrgica do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas, na verdade, é um convite para que a gente entre dentro desse mistério com Cristo, o viva com o Senhor. Mas isso também não é só uma teoria. A gente vive o mistério de Cristo na nossa vida. É a nossa vida com aquilo que é próprio dela, e cada um aqui tem a sua vida com aquilo que lhe é próprio, né? Esta é a vida que Deus se faz presente nela, eu já expliquei isso na semana passada, e que o mistério de Cristo também se faz presente nela, e por isso nos dá a possibilidade de vivê-lo para depois sabermos celebrá-lo na liturgia com o Senhor. E se tem uma coisa que é verdade na nossa vida, é que todos nós temos uma cruz para carregar. Todos nós temos uma cruz para carregar. Hoje, por exemplo, só para contar um fato, né? Inclusive de uma pessoa que frequenta a nossa paróquia, e peço inclusive orações por elas, mesmo que vocês não saibam, né? Um casal que eu casei recentemente, no ano passado, né? Ela foi fazer um procedimento ontem, não sei o que é ainda, não consegui entender, e por causa da anestesia usada, teve um choque anafilático e agora está na UTI, entubada. Hoje, abrindo a porta aqui da igreja, para abrir a igreja, a mãe dela, que sabia que eu era daqui,
logo me gritou desesperada, chorando, para pedir orações pela sua filha. Então tem uma mãe sofrendo, né? Tem um esposo recém-casado que é médico e que está lá do lado da sua esposa na UTI sofrendo, né? Pode ser o sofrimento de um casamento que está sendo desfeito, pode ser o sofrimento de uma empresa que quebrou, pode ser o sofrimento da morte de alguém, pode ser um sofrimento que nem seja nosso, mas a gente sofre porque a gente vê as pessoas que a gente ama sofrendo, né? Fiquei de coração cortado vendo a mãe, que muito provavelmente não dormiu pelo seu rosto, né? Não dormiu certamente nada essa noite, né? Então, sofrendo dessa maneira, né? Então, todos nós temos um sofrimento. Eu sei, muitas de vocês aqui são mulheres que querem engravidar e às vezes não conseguem, é um outro sofrimento, né? Às vezes a dificuldade na educação dos filhos é um outro sofrimento, né? Ou seja, cada um de nós tem uma cruz para carregar, né? E, claro, nós não fomos feitos para o sofrimento, nós fomos feitos para a alegria. É claro que nós fomos feitos para a alegria. Deus não nos criou para que nós sofrêssemos. Deus criou para que nós vivêssemos felizes com Ele nessa terra e depois passássemos uma eternidade feliz com Ele no céu. É para a alegria que Cristo nos fez. Porém, infelizmente, este mundo que é marcado pelo pecado também marca o homem que está submetido a este pecado, à dor e ao sofrimento. Por isso é inevitável que nós enfrentemos a nossa cruz. Claro, eu falei de uma cruz, mas não é que tem uma coisa só. Porque hoje é uma doença, com a graça de Deus, essa menina vai sair da UTI e essa mãe vai superar esse sofrimento. Mas amanhã vai bater outro sofrimento na porta dela, né? Esse casal que, com a graça de Deus, vai conseguir sair dessa situação, amanhã tem o filho, aí este filho fica doente, aparece um outro sofrimento na vida. Ou seja, na verdade, a cruz é sempre próximo de nós. Ou seja, é inevitável que também, como Cristo, nós de alguma maneira estejamos sempre próximos desta nossa hora. E a hora definitiva e o grande sofrimento que nós vamos ter que enfrentar um dia é a morte, não de alguém que amamos, mas a nossa morte, porque esse é um momento também dramático da nossa existência. De novo, não quero expor ninguém, mas eu vou contando os casos, né, ou os causos da nossa vida, só para mostrar que as coisas são reais. Eu não estou falando de nada de um outro mundo, né? Essa semana me ligou uma senhora pedindo orações pelo seu esposo, porque ele já tinha tido uma AVC, e já estava acamado há muito tempo, e na verdade nós falamos pelo telefone, porque eu ia visitar, né? E agora se encontra numa situação de estado terminal já, e ele não sabe. Então, nós todos vamos nos aproximar desta hora definitiva, que ninguém sabe qual é, e é uma grande dor e um grande sofrimento, porque todos nós também não fomos feitos para a morte, fomos feitos para a vida, por isso a morte nos é tão estranha. E a última dor que nós vamos passar, ou o último grande confronto da nossa existência, vai ser esta hora também da nossa morte. E a nossa alma, diante dessas situações, se sente angustiada. Claro, quando se descortina diante de nós o horizonte da morte de alguém, do sofrimento de um filho, né? É claro que nós nos encontramos também como Cristo naquela angústia, às vezes suprema, né? Eu nunca me esqueci, meu pai faleceu há 16 anos atrás, vai fazer 17 anos este ano, né? E quando ele era médico e passou por uma situação de saúde, problema, né? Ele foi para o hospital achando que estava infartando, não era infarto, depois nós descobrimos, mas teve uma parada cardíaca, foi reanimado e levado para o hospital, né? E eu fiquei sabendo que eu estava fora, estava em Fortaleza dando um retiro, né? E aí fiquei sabendo, a minha irmã me ligou naquele momento, né, para avisar do meu pai. Eu ainda tinha um dia inteiro de formação e vim no outro dia, ou seja, não tinha encontrado meu pai. E voltei e cheguei, e eu já era diácono, não era padre, né, mas pedi para entrar na UTI para vê-lo, quando ele ainda estava lá, né, para rezar por ele. Então, naquela hora eu pensei, meu pai pode ser que ele morra, né? Ou seja, naquela hora a gente entra na angústia, vai durar quanto tempo, não vai durar, ele vai sobreviver, não vai, né? Certamente vocês já tiveram experiências que são próximas disso, né? Ou seja, todos nós, diante do sofrimento, nos encontramos nessa condição de uma angústia. E aí a tentação nossa, porque é uma grande tentação, é a de fugir. Ou de criar uma espécie de novela na nossa cabeça para aliviar a dor e o sofrimento. Ou a gente tentar um modo de criar uma espécie de negação mental para que a gente não enfrente a dor da realidade, por exemplo, de que uma pessoa vai morrer, de que um filho
vai passar por uma situação difícil, de que não está tudo bem na nossa vida, né? A tentação é essa, e não necessariamente precisa ser uma tentação do diabo, também pode ser dele, porque ele quer que nós fujamos da cruz, né? Mas a tentação é, de qualquer maneira, essa de fugir, porque eu já disse, a nossa inclinação não é de enfrentar o sofrimento, porque nós não fomos feitos por sofrimento, mas nós fomos feitos para a alegria e para a vida. Também é uma reação quase espontânea, mas é aqui que a gente precisa lembrar dessas palavras de Jesus, e a gente precisa olhar para a nossa cruz de frente, levantar a cabeça e dizer, é comigo. Não é com mais ninguém. Isso é uma coisa que eu também aprendi na nossa vida. Sofrimento é intransferível. Eu não posso transferir o meu sofrimento para ninguém. E o sofrimento de ninguém eu não posso transferir para mim. Eu posso ajudar alguém a carregar a sua cruz, mas ela não é minha. E por isso, naquela hora, eu tenho que encarar a cruz de frente e dizer, esta é a minha cruz. E fazer isso com o máximo de amor que eu puder. O que significa máximo de amor? Naquele momento, não é máximo de amor porque eu vou sentir bem, não é isso. Jesus não sentia bem com a sua cruz. Mas naquele momento, naquela situação de dificuldade, de sofrimento, me empenhar para naquela situação, continuar agindo daquela maneira que Cristo agiu. Oferecendo a minha vida, entregando a minha vida, não retrocedendo, não culpando as pessoas, não descarregando sobre elas uma dor que é minha, não fazendo pesar sobre uma pessoa aquilo que pesa sobre mim. Naqueles momentos de dor e dificuldade, dizer, esta é a minha cruz e nela eu também quero viver este amor sofredor. Porque é este amor sofredor que nos abre a possibilidade de viver uma experiência real de ressurreição. E isto não tem teoria. Toda essa explicação que Jesus fez, se o grão de trigo que não morre, não dá muito fruto, se a gente se apega à sua vida, a gente perde, mas se a gente abre mão da nossa vida, a gente dá fruto. Isto é explicado por Jesus na cruz. Nós estamos rezando uma via sacra aqui na paróquia, que é muito preciosa, né? E nela tem um momento que diz que me tocou muito nessas últimas sextas-feiras rezando-a, né? Ele diz, a cruz não é um fato imaginário, é um fato real, a gente pode localizá-lo no tempo e no espaço. Aconteceu em Jerusalém no ano 33, vamos dizer assim, né? Mas nós podemos localizá-lo no tempo e no espaço. A cruz de Cristo não é uma ficção da igreja, e nem é um instrumento de ideologização ou de instrumentalização para poder criar em nós uma ficção. Não, é um fato real, que Cristo usou para atestar o seu amor por nós, e para atestar que um amor sofredor pode produzir a vida, porque a nossa vida dependeu daquele evento. E por isso que, quando nós enfrentamos a nossa cruz com este amor que Cristo nos dá, então nós estamos abrindo uma real possibilidade de, como Cristo, passar pela dor para experimentarmos a ressurreição. Por isso, nesse dia que nós estamos nos aproximando da Semana Santa, seria bom que a gente tivesse a coragem de nos perguntar, qual é a minha cruz? Independente de qual seja ela, qual é a minha cruz? E olharmos essa cruz de frente e dizer, ela é a minha cruz. E eu vou amar essa cruz, eu vou abraçá-la com toda a força que eu tenho no meu coração. E eu vou procurar com esta cruz na minha vida, amar aquelas pessoas que Deus me deu e amar sobretudo o Senhor que me deu esta cruz, para que eu experimente com este amor sofredor uma experiência de vida verdadeira. Por isso, meus irmãos, nós precisamos abrace a sua cruz. Não tenha medo nela, na cruz está a nossa salvação, na cruz está a nossa vida, na cruz está a nossa ressurreição. Eu queria terminar essa homilia contando uma história que eu já contei aqui e que sempre me tocou muito. No tempo que eu morava na Itália, estudando, uma vez eu fui visitar umas religiosas numa cidade que se chama Molfetta, que está a sudeste da Itália, e que fica perto de uma cidade mais conhecida, que é Bari. E lá, naquela cidade, tem uma belíssima catedral antiga, que é feita de pedras típicas daquela região. E entrando na sacristia, que é pequena como a nossa, sim, apesar de que a nossa tem uma boa dimensão, tem uma cruz enorme lá, né? E esta cruz enorme é desproporcional com a sacristia. Nenhuma pessoa de bom senso colocaria uma cruz daquele tamanho na sacristia. Quem for ali, depois venha para você ver, tem uma cruz na nossa, né? Então, ela é proporcional à nossa sacristia. Mas daquela tamanho é desproporcional. Mas qual é a história daquela cruz? O pároco ganhou de presente de um artista da região aquela cruz feita de terracota, né? Muito grande.
E ele colocou lá. E colocou uma cartelinha escrito em italiano, colocazione provvisoria, ou seja, colocação provisória. Para dizer, nós estamos deixando ela aqui porque não tem lugar para pôr ainda. Mas na hora que a gente encontrar um lugar, a gente troca essa cruz de lugar, porque ela é desproporcional à sacristia. Naquela diocese viveu um bispo que inclusive tem um processo de beatificação aberto, que se chama Dom Tonino Bello. Depois podem procurar lá na internet, né? Dom Tonino Bello. Né? E ele é um nome muito santo, assim, muito cheio de fé, e um dia foi celebrar na sacristia. E quando entrou naquela sacristia e viu o cartelo lá escrito colocazione provisória, né? Certamente o Senhor lhe deu uma grande inspiração, ele foi lá, procurou o padre e disse, não tira a cruz daqui. Né? E deixa lá a cartelinha colocazione provisória. E ele escreveu um belíssimo texto, que na verdade foi uma carta pastoral, que se chamava Colocazione Provisória. Né? E o que ele dizia na carta? Que o Calvário, na vida de Jesus, tinha uma data marcada, mas também tinha hora marcada para acabar. O Calvário duraria só às 3 horas da tarde. O Calvário nunca seria, em Jesus, uma resposta última e definitiva. Às 3 horas da tarde, Cristo morreria. E aquela morte, que era fruto de um amor sofredor, o conduziria à ressurreição. E ele disse, também, disse o Bispo Santo, também na nossa vida, a cruz tem colocação provisória. A cruz não tem a última resposta na nossa vida. O sofrimento nunca o teve. Não há nenhum sofrimento que dure para a eternidade, a não ser o inferno se a gente quiser. Mas todo o sofrimento vivido com Cristo, como expressão do nosso amor e como sofrimento unido ao sofrimento de Cristo, tem a possibilidade não só de ter fim, mas de produzir o contrário daquilo que nós esperamos, ou pelo menos vivemos, né? Que é uma felicidade que não tem fim. Uma dor transitória pode produzir uma felicidade eterna, se nós tivermos a coragem de vivê-la com Cristo. Por isso eu queria repetir de novo, né? Abrace a tua cruz. Ela tem colocação provisória na sua vida. Não tenha medo. É claro que sofrer não é bom. Ninguém vai dizer que é bom. Mas se nós aprendermos a sofrer com Cristo e por amor, aquela cruz vai ser para nós também glória. E oxalá um dia a gente também possa dizer com o Senhor, né? Chegou a hora da nossa glorificação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.